há uma relação entre as espécies, né? Então interespecífica, que vai sempre prejudicar um, causando a morte, que seria o predatismo. O animal, o predador, ele vai obter o alimento a partir de outro organismo. Então ele vai caçar o organismo e vai matar e devorar. Então essa é a premissa de predação, de predatismo, né? Em que o organismo caça, mata e devora para se alimentar. Então há uma relação de predação. Então um organismo se beneficia, que é o predador, e o outro é prejudicado, porque morre, né? Obviamente, que é a presa. Um exemplo simples: um louva-a-Deus, um inseto que é predador, ele é carnívoro, ele se alimentando de um grilo, por exemplo, tá? Então ele tá, que é a presa, né? Então o carnívoro, né, que é o louva-a-Deus, se alimentou do grilo. Então isso basicamente é a cadeia alimentar, né, gente? Então aquela situação de um se alimentar do outro, né, é a relação da cadeia alimentar. Então é a relação de predação, presa-predador, tá bom? Outra relação, já falamos lá quando eu falei do mutualismo, né, o boi e o carrapato, mas o carrapato em si, ele tem uma relação com o boi também, que é o parasitismo. Então, o que acontece? Os parasitas, né, eles vão se beneficiar do organismo, que eles estão retirando nutrientes, e vão prejudicá-lo, causando sempre uma doença, podendo chegar até a morte do indivíduo. Então, por exemplo, o carrapato está sugando o sangue do boi. Se tiver uma infestação muito grande de carrapatos, esses carrapatos, que são os parasitas, vão causar uma doença no boi, uma anemia, por exemplo, pode ser, né? No cachorro é mais comum acontecer isso, né? Na pulga com o cachorro, por exemplo, pode transmitir, além de algumas doenças, né? Ela pode deixar o cachorro fraco, enfim, levá-lo a ter doenças pela falta de nutrientes do corpo. Um parasita do nosso corpo seria a lombriga, piolho. Eles vão se alimentar, então, o piolho se alimenta de sangue, né? E do sangue ele retira os nutrientes. Já a lombriga, ela fica no nosso intestino e ela vai se alimentar dos nutrientes que nós ingerimos. E quando passar pelo intestino, ela absorve então esses nutrientes, impedindo que a gente absorva, causando algumas doenças, como a anemia. Tá? Uma das doenças é a anemia, pode causar outras doenças, né? A competição entre os organismos, né? Pode ser competição intraespecífica dentro da mesma espécie ou interespecífica. Ou seja, eu posso ter, por exemplo, dois lobos disputando, né, um território, uma caça, né? Eu posso também ter dois lobos disputando uma fêmea para cópula, para reprodução. Posso ter, vamos botar um exemplo simples, os cachorros, né? Quando a cachorra está no cio, vários machos se reúnem e brigam, né, entre si, competem entre si para copular com a fêmea, com a cachorra. Então isso é uma espécie de competição para a reprodução. Eu poderia ter competição pelo alimento, né? Os leões competindo pelo alimento, um leão e um tigre, não, leão e leopardo competindo pelo alimento. Leão e leopardo estão no mesmo ambiente, né? Na África, na savana. Então eles podem competir pelo mesmo alimento. Então, duas espécies diferentes, interespecíficas entre espécies e que vão competir pelo alimento. Poderia ser competição entre o alimento para a mesma espécie. Poderiam ser dois leopardos competindo pelo alimento. Tá? Disputa de território, enfim, essas situações que competem, né, pelo mesmo recurso do ambiente é chamada de competição, uma relação, ok?
Ainda existem outras relações, no caso de colônias. Então, vários organismos, como por exemplo corais, formam colônias para poder se manterem vivos, né? Então, por mais que tenham funções diferentes, as colônias de corais, né, acabam mantendo os organismos vivos, assim como, por exemplo, uma caravela portuguesa, em que vários micro-organismos se reúnem formando uma estrutura, que é a caravela, semelhante a uma água viva, só que não tem locomoção própria. E elas têm uma estrutura que faz com que ela flutue, que é formada por alguns organismos, outra estrutura que faz a digestão, outra estrutura que faz a captura do alimento, que são os tentáculos, que são formados por outros organismos, e assim por diante. Tá? O canibalismo, né, os animais da mesma espécie, né, mata e devora o outro. Por exemplo, a aranha viúva negra, depois da cópula, normalmente ela mata o macho, né, porque como ela é uma espécie agressiva, nesse caso entre eles, né, muito competitiva, então elas fazem o processo de canibalismo. Elas matam e devoram o outro da mesma espécie. O epifitismo, que é no caso das bromélias, das orquídeas, então elas utilizam um organismo para se apoiar, apenas para ter a possibilidade de ter um local para se instalarem. Não retira nutrientes, então, do seu inquilino, mas se aproveita, então, como da estrutura de suporte, né? Então fica ali sobre a planta, por exemplo, e ela acaba tendo esse benefício. E o inquilinismo, né? Então alguns animais, né, servem de alimento, não, de abrigo para outros seres. Né? O pepino do mar, por exemplo, abriga um peixe no seu ânus. E esse peixe fica ali para se proteger de outros organismos. Ele não causa problemas para o pepino do mar e nem o pepino do mar vai ser prejudicado por isso. Tá bom? Então, por hoje a aula é isso, né? Relações entre os seres vivos. Vocês receberão aí um textinho, tá bom? Um abraço, até a próxima.